trazer um vídeo sobre a minha primeira experiência com Krita. O Krita, pra quem não sabe, é um programa de pintura, animação, edição de fotos, e ele é bem parecido com o Photoshop. Uma das suas maiores diferenças, e a mais marcante, é que, diferente do Photoshop, ele é um programa de graça, muito fácil de instalar, e ele também tem em português. Na minha primeira tentativa de usar o Krita, eu quis trazer um desenho que é algo que eu tô acostumada a fazer, com técnicas que eu não costumo fazer. Por exemplo, nesse desenho que eu estou fazendo agora, eu pensei em fazer uma mulher negra, e nisso eu vou usar paleta de cores que eu não tô acostumada a usar normalmente. Da forma de fazer sketch, ele é muito parecido com a forma que eu já usava no PyTalsai, que é fazer com fundo cinza e o brush que eu tô usando, ele tá no tom vermelho. Por que o tom vermelho? O tom vermelho, ele ajuda muito para as pessoas que querem fazer line art. O que é isso? Line art é aquele desenho onde tem o contorno preto. E quando o seu sketch ele já é preto, dificulta muito. Mesmo que não seja meu estilo, acabei pegando o costume de usar linhas vermelhas, tanto no desenho digital como no de papel. Fazendo o rosto dela, eu usei muita referência. E principalmente nesse desenho, eu usei uma coisa que no PyTalsai não tinha, que era a simetria. A simetria nada mais é do que o que você faz de um lado, vai aparecer no outro exatamente igual. Eu usei tanto para fazer o cabelo, tanto para fazer o rosto, para fazer os olhos, por causa que ele dá a distância certinha do meio até a peça dos dois lados e deixa o rosto numa simetria perfeita. Isso que é muito bom nele. Eu comecei a fazer a pintura e se você olhar ali em cima tem dois arquivos abertos. Um do desenho que eu tô fazendo e outro das minhas referências. A referência ajuda muito na paleta de cores quando você não é muito bom montando ela mesma. Eu comecei a fazer a base da pele. Por que a base da pele? Porque mais pra frente eu vou bloquear essa camada. O que é bloquear a camada? Bloquear a camada é quando você literalmente bloqueia a camada e nada sai de dentro daquilo que tá lá dentro. Eu comecei a fazer a luz do rosto dela azulada. Os que tem ali tem muita opção pra esfumar de maneiras diferentes, que tem acabamentos diferentes. Eu usei, se eu não me engano, 3 diferentes pra fazer esse desenho. E praticamente o desenho inteiro tem esfumado. E isso é muito bom quando você bloqueia a camada, porque seu esfumado não vai pra cima da camada de baixo. Eu comecei a dar luz e sombra pro rosto dela pra trazer mais vida e não ficar tão chapado assim. Demorou um pouco pra descobrir o porquê essa pintura tava me incomodando, ela me incomodou por um bom tempo. E mesmo que seja algo que eu não tô acostumada a fazer, a pele negra, por exemplo, eu trouxe aspectos que eu normalmente uso, como esse cavadinho, contorno e tudo mais, e eu comecei a fazer o nariz. O nariz eu demoro muito pra fazer. Esse nariz eu optei por fazer realmente diferente do que eu normalmente faço. Eu faço ele afinando pra cima. Normalmente eu escolhi fazer ele num formato de cone, eu diria, não sei explicar, eu não sei o nome de tipo de nariz. Comecei a fazer muito esfumado nele. E isso vai levar um tempo, então eu vou aproveitar para falar sobre o Krita em si. O Krita, ele tem muita opção de pincel, como vocês podem ver ali, é pincel brush que não acaba mais. E isso ajuda muito, mas também pode confundir muito. Tanto que tem alguns pincéis que não tem pressão. Pressão, para quem tem mesa digital, é quando você consegue, dependendo da força que você coloca na sua caneta, vai aumentar a intensidade da cor que o brush vai passar para o seu desenho. E tem alguns ali que o brush não é suavizada. Não é um defeito da sua mesa. E não, ela não parou de funcionar. É só uma característica daquele brush. Que é. Eu só vi um que tem essa característica que é como se você estivesse usando o mouse para desenhar por causa que ele não tem pressão nenhuma. Ele é bom para você fazer a cor base. Ele é muito bom para isso. E por causa que, como ele não tem a pressão e vai ser só aquela cor chapada, você não vai ter problema de o meio tá uma cor muito forte e quando foi indo pro lado ele ficou mais claro, não ficou transparente. Ele ajuda muito nisso. Muitos tipos de brush para espumar. Como eu disse, só usei 3. E um que eu mais gostei é um que tem uma pontinha azul no pincel. Ele é muito bom. E ele não deixa um esfumado, tipo, de fumaça. Ele deixa texturas. E isso é muito bom. Voltando a falar do desenho, ali eu peguei e comecei a fazer a sombra na boca. E eu comecei a fazer o arco do cupido. Depois passa 3 anos no nariz. E essa parte é maravilhosa, porque parece um bigodinho de quem começou a entrar na puberdade agora. Achei maravilhoso.
Eu comecei a fazer esse esfumado para ter uma noção da onde vai ficar a boca. E eu escolhi pro batom uma cor amarelo, mostarda, mais ou menos assim. E eu usei a simetria para fazer a boca, o que me ajudou super, por causa que ela ficou totalmente uniforme. Comecei a tentar dar um pouco mais de cor para as bochechas, profundidade, por causa que o desenho nessa etapa ainda estava me incomodando, porém eu não sabia o porquê. Depois que eu desenganei nisso, eu comecei a fazer mais luz, porque talvez fosse isso que estivesse me incomodando. O desenho tá tão chapado e o que tá acontecendo? Falta vida. Eu comecei a limpar os olhos, por causa que, mesmo que eu não fosse usar linhas no meu desenho, o sketch ele era de grande ajuda, por causa que eu cheguei nessa ideia de desenho porque eu tinha me apaixonado pelo sketch. Depois de arrumar os olhos para deixar eles uns poucos melhores, menores, eu comecei a fazer a sombra dos olhos pra dar um pouco mais de dimensão pro rosto dela. O que foi me ajudando a gostar desse desenho, porque no início eu nunca gosto dos meus desenhos, porque eu fico tipo, que bosta. Comecei a trazer a sombra, esfumar. Só que o olho, eu vou terminar ele bem mais pra frente, por causa que é algo que eu não gosto de fazer logo no início. Às vezes eu cochilo e nem fazer o olho. Só que eu comecei a fazer essas bolsinhas que tem embaixo dos olhos. Começou a dar um pouco mais de vida da maneira que eu queria pro desenho e eu comecei a gostar mais dele. Aí eu fui pra orelha. A orelha foi um drama. Ganhador de novela de Grammy, whatever. O drama da orelha foi que ela não tava do tamanho que eu queria. E no início, o desenho, a cor base que eu coloquei, ela ficou muito falhadinha do lado. E esse falhadinho começou a me incomodar. E eu tentei arrumar de todas as maneiras. Consegui arrumar, eu fui ver a foto depois de salvo. Daí eu vi que tinha umas partes transparentes. Entrei no desenho, arrumei. Até ela ficar do jeito que eu queria, mesmo que a orelha não tenha ficado tão bom, ao meu ver, como ficou o resto do desenho. Eu tentei dar uma caprichada nela, mesmo que seja algo que eu não tô muito acostumada a fazer. Coloquei luz azul nela também. Aí eu comecei a fazer o pescoço. O pescoço, mesmo que seja uma parte que eu gosto muito de fazer, não foi algo que eu me orgulhei muito nesse desenho, mas ele deu uma profundidade, eu não posso negar que eu queria, que foi me ajudando a pegar afinidade por esse desenho. E eu tentei fazer ela um pouquinho mais de lado, mas eu acho que não deu muito certo. E esse pescoço ficou um pouco estranho, não vou negar. Tentei dar uma remexida nele lá, mas acabou que no final eu deixei como tava no sketch mesmo, taquei luz azul ali. E eu fui pegando carinho pelo desenho aos poucos. Eu comecei a tacar luz. Eu coloquei uma camada de luminosidade, porém a luz ficou dourada. Não sei porquê, por causa que a cor era azul. Aí, mexendo mais um pouco, fazendo o desenho, eu vou acabar mudando essa camada pra, ao invés de luminosidade, mudar para clarear. Que o clarear, ele vai dar a luz que eu quero, porém ele não vai mudar a cor da luz. Ele vai deixar a luz azul do jeito que eu queria. Isso vai me ajudando a gostar mais do desenho. E vai criando vida pra ele. Vai chegando numa parte que ela vai estar cheia de sardas. E os brushes que eu usei pra fazer as sardas, são brushes do próprio Krita, que eu fiquei muito impressionada, porque ele tem brushes prontos que são muito bons. E agora eu comecei a fazer a iluminação, o iluminador dela, fazer mais um pouquinho de cara de blogueira, maquiadora linda, maravilhosa. Nisso que eu comecei a trazer mais luz pro rosto dela. Eu fui tentando arrumar onde tinha muito, onde tinha pouco. E eu peguei um brush de giz, onde ele tinha uma textura que me lembrava muito glitter. E eu comecei a tacar na parte onde seria iluminador. E deu uma textura que eu gostei muito e dando zoom ele ficava muito bom também. Testando como que ficava com luz, sem luz, eu acabei percebendo que o que tava me fazendo não gostar do desenho era a falta de luz e depois que eu coloquei eu comecei a adorar ele. Agora eu comecei a fazer uma cicatriz por causa que olhando pra ela me incomodou ela ser tão normal. E eu gosto de tentar uma característica para cada desenho. Por exemplo, uma orelha pontuda, uma cicatriz, uma pintinha que se destaca mais que as outras e eu acabei fazendo essa cicatriz nela. Não foi a minha primeira tentativa de cicatriz, mas a outra ficou horrenda. Meu Deus, melhor nem lembrar. Ela ficou tão feia que eu preferi nem mostrar no vídeo, tanto que eu cortei. E eu comecei a dar profundidade pros olhos dela, mesmo que fosse deixar por último, me ajudou a ter uma noção pra formar a sobrancelha, pra formar a cicatriz.
tudo que meio que foi se juntando. Uma coisa que eu aprendi com desenho digital é que no início ele vai ser horrível. Meu Deus, a hora que você começa a desenhar fica horrendo. Mas depois que você... Um negócio que você tem que aprender é que se você acha que não dá certo, mesmo que você tentou arrumar, chega num ponto onde tentar consertar já não ajuda mais e às vezes é melhor você apagar tudo. No caso de pintura, apaga toda a pintura e começa tudo de novo. É algo que eu já vi várias vezes e deu um resultado muito surpreendente em muitos desenhos que eu fiz. Agora, eu comecei a fazer o iluminador no cantinho do olho. E taquei um pouco daquele brush de giz também pra dar essa pegada de glitter. E eu fui gostando cada vez mais do desenho. Aí eu comecei a boca. A boca, particularmente pra mim, é uma das partes que eu mais gosto. Essa boca eu queria dar muito uma pegada de gloss, tanto que mesmo que eu quisesse que ela aparentasse amarela, laranja, eu não coloquei só essas cores. Eu coloquei um marronzinho ali de fundo pra mostrar que era a boca dela mesma, que não era só o gloss. E eu fiz uma camada com marrom, acho que uns 5 tipos de marrom diferentes e 3 tipos de amarelo diferente. O amarelo mais escuro, mais claro, pra dando essa pegada de iluminação. Eu senti muita dificuldade pra fazer esses risquinhos que a gente tem na boca. Acho que eles nem aparecem tanto nesse desenho, por causa que eu senti uma dificuldade pra achar um brush que combinasse com o que eu queria fazer. Acabou que eu só esfumei tudo, vida que segue. E eu comecei a fazer a sombra da boca. Isso que foi dando mais vida pra ela. Tanto que chegou numa parte que eu cheguei a pensar: eu quero mesmo fazer gloss? Eu queria mesmo fazer gloss, mas chegou num momento em que eu cogitei em não fazer. Vale a pena destacar isso. Daí eu peguei e copiei essa camada da boca e pintei tudo de amarelo, o amarelo base da boca mesmo. Mudei o tipo de camada dele e ele ficou mais alaranjado e ficou por cima da camada que eu tinha pintado anteriormente. Depois disso, eu peguei aquele brush que eu fiz as sardas dela e comecei a fazer pontinhos de glitter. E depois de muita tentativa com esse brilho maldito, eu consegui achar um tipo de brilho que fosse ficar bom, que parecesse mesmo gloss. Não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas minha primeira vez usando Krita, acho que ficou muito bom. E depois de terminar a boca, eu comecei a fazer o sombreamento que tava por baixo dela pra parecer que ela fazia parte daquele desenho e não tava ali flutuando. Eu comecei a fazer a sombra da mesma cor do que aonde a sombra tava pegando, daí eu comecei a esfumar, comecei a montar a sombra. Depois que eu terminei essa sombra, eu parti pros dentes. Os dentes, eles ficaram um pouco rosados no início, mas acabei consertando depois com a questão de sombra, que deixou ele um pouco mais acidentado e o que me fez gostar muito dele. Um erro que eu cometi nesse erro foi não fazer o fundo dele separado e depois juntar. Eu fiz tudo junto, o que me deu uma limitação pra fazer, pra pintar mais escuro e tudo mais, mas nada que eu fosse morrer se não conseguisse. Acabou que eu consegui, mudei 2 vezes o fundo. E pra não parecer que o dente tava ali flutuando no fundo preto, eu tenho uma esfumada nas bordas dele, o que ajudou a parecer que era tudo do mesmo jeito. E eu não deixei o dente muito retinho, por causa que os dentes, a menos que o seu dente seja de porcelana, ele não é retinho, ele tem as suas curvaturas na pontinha, e o que eu acho um charme. Terminando essa parte de colocar o brilho, fazer o dente, eu vou pegar e passar a tentar aumentar ele um pouco, por causa que eu achei que ele ficou muito pequeno e logo depois eu vou para a sombra. A sombra eu fiz uma camada de multiplicação para deixar essa cor mais escura, se eu não me engano. E eu fui esfumando, a primeira vez que eu esfumei, meu Deus, ficou tudo cinza, eu fiquei, ok, erramos aqui. Apaguei essa camada de sombra e acabei fazendo outra. Logo depois que eu terminei o dente, eu peguei e fui pra sobrancelha. Da primeira vez eu comecei pelo olho que tem a cicatriz. Esse que foi o erro pra mim. Por causa que, como um olho, ele ia ter um cortado ali no meio, ele ia ter certas falhas porque foi um olho que foi danificado e tudo mais, teve um machucado. E a outra sobrancelha, ela seria inteira, por causa que ela não foi danificada. Então eu apago a primeira sobrancelha e eu começo a fazer a segunda tentativa de sobrancelha no olho que não tem a cicatriz. Porque seria mais fácil eu apagar aonde a cicatriz está do que completar no outro olho. Ficaria muito mais contínuo se eu começasse tudo do olho que já não tem cicatriz nenhuma.
fazendo isso, quando eu terminei de fazer a primeira camada de fios, eu fui para uma segunda. Rolou várias tentativas de achar um brush que ele fizesse a linha que eu queria, ela era ser fina e afinando no final dela. E acabou que eu optei por usar uma que parece pico de pena. E eu fiz vários fiozinhos nessa camada que eu já tinha dado com pelos mais rústicos. Fazendo os fios mais finos na direção que os mais grossos estavam indo. Olhando mais de longe, eu percebi que estava me incomodando um pouco esse vazio. Eu acabei fazendo uma outra camada por baixo, um pouquinho mais grossa. Depois que eu fiz isso, eu fui pro olho da cicatriz e eu comecei a cortar a cicatriz para mostrar que ela não cresceria mais ali, lugares falhados. E chegou no momento onde eu fiz uma segunda cicatriz, bem pequenininha. Nem sei se vai dar pra ver no desenho com o zoom normal, mas tá ali pra quem quiser dar zoom. Peguei a borracha e fui limpando as bordinhas dele pra ficar do jeito que eu queria. Aí eu fui completando, fui dando os ajustes que eu queria, me senti um cabeleireiro nessa hora. Você não tem noção. Aí logo depois que eu fiz o corte do cabelo do jeito que eu queria, comecei a fazer luz e sombra. E depois eu vim com o brush pico de pena bem fininho e comecei a fazer várias ondulações do cabelo para simular o fio de cabelo. Isso demorou muito tempo. Horrores. Eu pensei em algum momento em usar simetria, mas eu acho que essa ideia de ser um cabelo bem rebelde e um lado não ser igual ao outro me agradou mais. E logo depois que eu terminei de fazer todos os fios, eu comecei a esfumar a bordinha da cor que tava por baixo, pra não parecer como se os fios tivessem sido colados ali. Aí eu dei uns ajustes e tudo mais. Na hora que eu terminei de pintar o cabelo, eu voltei pra camada do rosto e comecei a fazer sombra onde o cabelo fica por cima, pra dar uma impressão que não tá ali flutuando. E eu tentei fazer o fundo, eu optei entre o amarelo ou o azul. Aí eu percebi que eu não conseguia escolher. Aí eu fiz os dois. Uma pessoa muito decidida, como podemos ver. Decidi como seria o fundo, eu fui pro olho. O olho, eu fiz a bolinha do olho igual nos dois, mas na hora de pintar eu não usei a simetria por causa que um olho é branco e o outro é castanho normal. E eu comecei a fazer o esfumado, o mesmo esfumado que eu fiz em um e eu fiz no outro. Praticamente eu fiz o mesmo processo com cores diferentes. E depois de fazer os dois olhos, ter feito a luz, que tem um certo problema no olho castanho, porque eu usei a simetria pra fazer a luz, mas a luz não ficou tão forte quanto ficou no primeiro olho. E eu não entendi muito bem porquê, daí eu vim com um pincel um pouquinho mais fino e passei por baixo da onde seria a luz. Depois de pintar ambas pupilas, esfumar a bordinha e tudo mais, eu fui pro fundo do olho, que é essa partezinha branquinha. Nessa partezinha branquinha eu usei, se não me engano, 3 tons de vermelho, um de azul e um de cinza, pra fazer o efeito que eu queria. Foi na base de muito esfumado, muito mesmo. E depois disso eu fiz luz, sombra e tudo mais. Aí eu fui pra essa parte onde fica os cílios inferiores. Que no início, quando eu comecei a desenhar, eu tinha a ideia que os cílios saíam de dentro do olho. Não sei porquê, mas eu achava. Então, só segui a vida. Então eu comecei a fazer essa partezinha onde ficam os cílios inferiores. E depois que eu terminei, eu comecei a fazer os cílios. Eu comecei no lado da cicatriz, mas acabei indo pro outro lado depois pra fazer os cílios do meio. Depois, só vindo os cílios da cicatriz, apaguei ali onde a cicatriz passa e eu fiz a mesma coisa na parte de baixo. E logo depois que eu terminei os cílios, eu acabei terminando o desenho. Pra quem gostou do Krita e gostaria de baixar ele no seu computador, eu vou deixar o link pra baixar o Krita aqui na descrição. E o vídeo foi esse. Obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e tchau.